Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e trazer um assunto tão importante que para todos nós, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente se informe, sempre nós precisamos estar atentos para ter um conhecimento sobre o tema. Então, como diz o Cristo, uma visão espírita. Falar de Cristo é uma coisa muito complicada, né? Como tu vai falar, como tu vai te expressar, né, sobre alguém tão importante que deixou para nós este legado e todo este ensinamento que ainda nos custa muito segui-lo. O falar de Cristo é um momento ao mesmo tempo difícil e bom, porque falar de alguém que é bom nos deixa mais enaltecidos, mas também de muita responsabilidade para poder tratar de um assunto tão rico para nós. Então diz assim, né? A doutrina espírita ou espiritismo ensina que Jesus Cristo é o espírito mais perfeito e que Deus enviou à Terra, o mensageiro divino, guia e modelo da humanidade. Então veja bem, quando Deus decidiu que mandaria alguém para a Terra para nos ensinar o amor, ele só podia ser perfeito como ele foi, né? E deixou para nós tantos ensinamentos, e que nós ainda teimamos e temos a dificuldade de poder levar adiante os ensinamentos dele, né? Para o homem, Cristo representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo ele, o Cristo, né, o ser mais puro que já apareceu na Terra, era um espírito divino que o animava. Então, quando Deus determinou que mandaria o seu Filho para a Terra, ele mandou em forma de carne e osso, como nós, para mostrar que todos nós somos iguais, que todos nós somos filhos de Deus. A diferença é que ele manda alguém para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Ele manda alguém que na sua trajetória de vida inspirou a muitos e deixou muitos legados, deixou ensinamentos, deixou exemplos, deixou atitude, deixou tudo que era o melhor que Deus poderia dar para o seu filho, como um pai dá para o seu filho. Os ensinamentos de boa moral, de boa conduta, de boa índole. Isso foi Jesus, o Filho de Deus, que Deus se inspirou para mandar alguém que fora perfeito e que não deixasse nenhuma dúvida sobre os seus ensinamentos. Se algum dos que pretendiam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o perderam no meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiados terrenos e confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo, apenas para servir as paixões e dominar os homens. Então, quando se fala de amor, quando se fala de comportamento, quando se fala de moral, são coisas que não são palpáveis. E com o tempo, nós fomos nos perdendo e fomos muito mais ensinados a valorizar as coisas materiais do que as pessoais. Então, os homens foram trazendo um falso entendimento sobre o que seria a conduta correta. Então, nós temos o materialismo, nós aprendemos que ter é melhor do que ser, que receber é melhor do que dar. E não foi isso que Cristo veio nos ensinar. Só que com o passar do tempo,
muito se perdeu. Mas com o Evangelho que ele deixou para nós, tudo o que ele queria que nós fizéssemos foi escrito, foi testemunhado, foi ampliado e ainda continua sendo divulgado. Então é muito importante que nós entendamos a diferença entre moral, entre atitude e material. E hoje ainda vivemos um mundo muito materialista e nos esquecemos muitas vezes do que é a nossa atitude, do que é o respeito, do que é o amor, do que é a caridade, que tanto Jesus trabalhou e demonstrou na sua caminhada. E os homens se perderam por suas paixões materiais, por seus desejos acima da vontade de Deus, confundiram essas atitudes e esses comportamentos. E hoje nós estamos à mercê, não é? De dar continuidade a esses ensinamentos. Quem sabe um dia a gente aprende. A gente ainda é muito novo, nós ainda vamos voltar várias vezes, né? Sabemos que esta não é a nossa primeira vez e certamente não será a última. Deveremos passar e reencarnar muitas vezes para que a gente possa aprender a diferença entre ser e ter. As leis divinas pregadas e exemplificadas pelo Cristo são o roteiro seguro que devemos seguir. Elas estão escritas na consciência humana por Deus, Pai e Criador Supremo. É por este motivo que tais leis são denominadas de leis de Deus ou lei natural. Se as leis divinas são inerentes à consciência humana, elas não são instintivamente manifestadas no mundo íntimo do ser humano como a voz da razão ou a voz da consciência. O que isso quer dizer? Vamos trazer um exemplo bem real do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde todos nós sabemos que é preciso manter os cuidados, manter o distanciamento, manter a higiene, de preferência respeitar as leis de convivência, manter a máscara. E o que é preciso para que as pessoas respeitem? Que alguém fique o tempo todo dizendo para nós o que nós temos que fazer. Nós precisamos de autoridade, nós precisamos de leis maiores, né, de um decreto que impõe a nós um comportamento. Precisamos disso? Se lá na nossa consciência, lá na voz da razão, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Precisamos disso? Precisamos que alguém nos obrigue a ter este comportamento? Nós não podemos ser sem estar prejudicando alguém. Nós temos consciência. Nós sabemos o que exatamente é certo e o que é errado. Deus mostrou isso para nós. Está dentro de cada um de nós esse valor moral, essa integridade, esse respeito por nós e pelos outros. Ninguém precisa nos dizer o que nós devemos fazer. Ninguém precisa mandar. Ninguém precisa nos cobrar e ninguém precisa nos punir. Mas, porque ainda nos falta esta razão, esta consciência interna, somos obrigados a nos submeter às leis dos homens. Todos nós vimos agora, nesses momentos festivos, como as pessoas tiveram esse comportamento que não havia necessidade de ter um policiamento para conter as pessoas. Conversava com uma amiga que é médica e o filho dela é estudante de medicina. Ela ficou sabendo depois que ele foi numa festa de 100 estudantes de medicina. Os donos da casa eram médicos. Abriram suas portas para receber os amigos. 100 jovens.
Ela deixou ele de castigo. Agora tu vai fazer quarentena, tu não vai sair de casa, porque eu não sei se tu te contaminou. Ele precisava disso? Ele precisava da festa? Se ele é um estudante, tem uma mãe médica, no local onde haviam 100 estudantes, dentro de uma família de médicos. Precisava isso? Não, né? Mas o que falta é a voz da razão, a voz da consciência. E isso é de cada um. Não adianta nós termos leis que nos impõem, que nos obrigam, porque a consciência está dentro de nós. E foi isso que Cristo trouxe. Foi isso que Cristo mostrou através dos seus ensinamentos e deixou no Evangelho. Que todas as nossas atitudes e o bem que nós fazemos, para nós, é diretamente ao outro. Tudo que a gente é de bom, a gente passa para o outro. Não é verdade? Isso é um exemplo que nós estamos vivendo. Então Deus trouxe para nós tudo isso. Jesus Cristo nos trouxe, nos mostrou. E como nós temos dificuldade de ainda perpetuar estas leis divinas, pregadas e principalmente exemplificadas pela atitude de Cristo. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos transmite o roteiro seguro para atingirmos o auge da nossa plenitude espiritual, por meio da vivência do Evangelho. Está escrito, está comprovado, nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes já ouvimos falar das nossos deveres, das nossas responsabilidades morais, afetivas, sociais. Todos nós sabemos, todos nós vivenciamos isso. Ele trouxe e deixou, e nós vamos levar por muito tempo essa vivência do Evangelho. É de extrema importância que todos nós aprendamos com os ensinamentos do Mestre Jesus para adquirirmos um entendimento sobre os textos sagrados do governador espiritual da Terra, sobre a mensagem de amor que ele nos comunicou. Ele nos ensinou uma coisa tão simples: amar, cuidar, querer, proteger, ser feliz. Ele só ensinou isso. Parece tão simples, mas é tão importante. E mesmo assim, como nós temos dificuldades, mesmo assim, como nós ainda carecemos ler, ouvir e perseguir os ensinamentos de amor, de caridade e de proteção conosco e com o próximo. Porque é certo, gente, independente da pandemia, sempre que nós cuidarmos de nós, sempre que nós tivermos uma atitude positiva, não somos só nós que nos beneficiamos, são os outros que nos veem. O nosso exemplo, a nossa conduta, a nossa fala. Sempre. Não é só nós que levamos conosco esse bem-estar do dever cumprido, mas é aquele que nos vê e que olha e que admira e que diz: eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer isso. E Deus deixou isso, deixou um filho que mostrou para nós tudo isso. Simples assim. A construção da mentalidade cristã passa pelo entendimento do Evangelho, pelo esforço moral ensinado pelo Cristo. Ele deixou isso, amor ao próximo. Como diz o nosso Kardec, sejamos caridosos, nos cuidemos, nos amemos. Sejamos felizes com aquilo que nós temos e com aquilo que sempre somos abençoados pela providência divina, quando efetivamente nos dispomos a conhecer e a vivenciar. E a mensagem cristã é essa: é amar ao próximo como a si mesmo. Contudo, Cristo não veio destruir a lei. É a lei de Deus, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptar os homens. Então, todos nós podemos ser igual a Cristo, todos nós podemos fazer o bem. É isso que Deus mostra através dos ensinamentos do seu Filho. O princípio dos deveres para que constitui a base. Sejamos um pouco como um pouco do que Ele nos deixou. Se a gente conseguir ser
Ou pensar, se cada um de nós pudéssemos fazer 0,0001 maior, quanto mais nós seríamos pessoas. Isso faz parte de uma comunidade de eleitos por Deus, todas as coletividades dos planetas habitados no sistema solar. A comunidade é Ele, o Cristo, né, que organiza nossas encarnações na Terra. E foi tão abençoado essa perpetuação destas várias encarnações. Encarnarmos para evoluirmos. Ele era tão especial que ele veio uma vez só. Uma foi suficiente. Precisaremos de muitas, com toda certeza. Ele só uma. Então, para ver o quanto ele era completo, de exemplo, de ensinamento, quanto ele mostra a sua simplicidade, tanto dos bens materiais. Ele vem, ele nasce num lugar muito simples, ele vem de uma família muito simples, né? Os estudos mostram que ele não precisou ir para a escola, né? Existem estudos que afirmam que ele foi um autodidata, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho, tamanho era a capacidade que ele tinha, e todos os espíritos que estavam com ele, que eram divinos, ajudaram ele a compor este espírito perfeito que ele foi. E na sua grandiosidade ele mostra, nós precisamos apenas ser e não ter. Ele vem de uma família simples, ele aprende a ser como seu pai foi, simples e honesto, e assim como sua mãe. Então Deus dá a oportunidade de uma família simples gerar e criar um filho com tanta capacidade, com tanta desenvoltura, com tanto poder de mudar o caminho da humanidade. A missão de Cristo. Cristo tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para o ser humano evolua em conhecimento e moralidade. Então ele veio para isso, somente isso. Desenvolver em nós a moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Ele passa o tempo todo na sua caminhada demonstrando o quê? A bondade, a moralidade, o amor, o respeito, que todos nós podemos ter. Todos nós temos a mesma capacidade. O que nos falta é evoluir moralmente, para um dia a gente poder realmente entender toda essa mensagem que Cristo nos deixa. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que os espíritos dizem? Jesus. Não existe e nunca existirá ninguém mais perfeito do que Cristo. Ele é o melhor modelo para todos nós. Sempre que a gente precisar de ajuda, sempre que a gente precisar de um consolo, lembre-se do que Cristo foi, do que Ele fez, do quanto Ele nos representa, do quanto Ele é importante, o quanto Ele deixou para nós. E assim, para finalizar, diz assim: apesar da sua importância, Jesus não se confunde com Deus. Não é a sua encarnação. Era filho de Deus, como todas as criaturas o são. Deixar de confundir Jesus com Deus permite reconhecer o valor desse espírito que alcançou, pelo exercício de seu conhecimento, a compreensão do amor como lei fundamental do universo, a quem nenhum homem até então havia alcançado. Considerar Jesus como divino é retirar dele uma característica fundamental, a de um ideal possível de ser alcançado, uma referência exequível
para a humanidade. Então, todos nós, se nós quisermos, nós podemos modelar, amar e seguir a palavra de Cristo. Porque Ele só quis o nosso bem. Ele só quis ser aquilo que de melhor todos nós temos. Todos temos. Nós só precisamos nos amar, nos cuidar e sermos exemplo de bondade, de amor, de fé e de esperança. E assim a gente termina essa tarde de hoje um pouco, né, do que é Cristo. Que a gente possa sair daqui pensando nessas palavras. Né? Cristo significou muito e ainda significa nas nossas vidas. E assim, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Sempre eu agradeço o momento de poder estar aqui. Após teremos preces e radiações, depois tem o passe coletivo. Que assim seja. Muito obrigada. Neste momento, queridos irmãos, iremos